Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Curta Espírita. E hoje eu já começo o nosso curta perguntando para você aí, meu amigo, perguntando para você, minha amiga, que frequentam o Centro Espírita, que vão às reuniões públicas, que levam a sua garrafinha para fluidificar água e que esperam, às vezes, terminar a palestra, entram na cabine e tomam um passe. Você sabe tomar passe? Alguém pode dizer assim, uai, Maurício, coisa mais simples do mundo, você quase descreveu tudo aí. Terminou a palestra, eu vou para a fila, entro na cabine, me assento diante de alguém, coloco as mãos em cima do joelho abertas para cima para receber. É assim que pensam as pessoas, não é? Um médium impõe as mãos sobre mim e pronto, eu recebi o passe. Lamento lhe informar que não é só isso. Não é só por aí que essa banda toca. Para começo de conversa, você sabia que nas obras da codificação não aparece a palavra passe com o sentido que nós hoje damos a ela no movimento espírita aqui do Brasil? Pois é, não aparece. E aí alguém pode perguntar também, mas não é possível. De onde veio essa ideia, então, de alguém impor as mãos, transmitir fluidos, a espiritualidade transmitir fluidos, como é descrito nas obras do André Luiz, e eu receber e me beneficiar? Vem da própria obra de Kardec, sim. Porque nós vamos nos lembrar que o então professor Rivaio, antes de se interessar pelas obras do Espiritismo, pelos fenômenos espíritas, estava a estudar a obra desse senhor aqui, o Franz Anton Mesmer, quase um século antes, mas ali com um pequeno intervalo de coabitação entre eles, de coexistência entre eles encarnados. Mas Mesmer estudava o chamado magnetismo humano, magnetismo animal, ou só magnetismo, se a gente quiser. E um monte de pesquisadores, um monte de estudiosos começou a perceber que determinados indivíduos, não era uma característica peculiar a todos, mas que determinados indivíduos, impondo as mãos, se concentrando, envolvendo um outro indivíduo em vibrações, em energias próprias dele, conseguiam beneficiar esse indivíduo, levar a um estado alterado de consciência, receber até informações que pareciam fora do alcance intelectual daquele indivíduo ou daquele subject, que era ali magnetizado. Então, Kardec, antes de ser Kardec, ainda como professor Rivaio, estudava o magnetismo. E é a partir do magnetismo que ele entende essa troca de fluidos, essa permuta de fluidos. E aí, mesmo que a palavra passe não apareça lá na codificação, a ideia, o sentido de transmissão de fluidos aparece. E alguém diz, mas onde que aparece? Eu nunca li isso. Ah, leu. Leu e não prestou atenção. Porque olha só, aqui, na questão 70 do Livro dos Espíritos, bem no começo da obra, ainda lá na primeira parte, quando Kardec estuda o fluido vital, essa energia que põe as células em movimento, essa energia que o espírito organiza para manter o corpo funcionando, ele traz uma observação num comentáriozinho no final da questão 70 aqui do Livro dos Espíritos, que serve para nós entendermos o passe no contexto da doutrina espírita. E aí começar a pensar se é só mesmo esse ritual de botar a mão para cima para receber. Mas vamos com Kardec, porque esse é um comentário dele. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Olha aí, minha gente, deixa eu repetir, o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Essa é uma questão muito interessante que a gente pode perceber.
embora não apareça a palavra passe, a ideia do passe está presente na codificação. E ela é uma transmissão de fluido vital de um indivíduo para outro. E é interessante Kardec usar um indivíduo, porque pode ser um indivíduo encarnado, no caso do magnetismo animal, do magnetismo humano, ou pode ser um indivíduo desencarnado, no caso dos benfeitores espirituais, no que nós convencionamos de chamar passe espiritual. Então a gente já começa a perceber o seguinte: posso transmitir fluido vital. Eu mesmo, magnetismo, ou o que a gente chama de passe magnético. Os espíritos podem transmitir o fluido vital diretamente, colhendo da natureza e de outros indivíduos, passe espiritual. E pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Numa casa espírita é muito comum, vai lá no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e a gente vai ver que é muito comum um encarnado doar uma parte, um desencarnado doar a outra parte, e juntos, num passe chamado misto, doarem essas energias, esses fluidos para o paciente. Mas só isso não basta. Agora que está apaziguada a ideia de que passe é trabalho espírita sim, de que passe é sim transmissão de fluido vital que pode nos beneficiar, eu volto à pergunta que eu fiz no começo desse vídeo, no começo desse curta. Você sabe tomar passe, meu amigo? Você sabe tomar passe, minha amiga? Porque veja bem, por isso que está colocado aqui, tem um transmissor. Existe um indivíduo, ou mais de um até, no caso do passe misto, disposto a transmitir fluido vital. Mas, será que o receptor está receptivo? E essa é a questão. Não basta eu estar fisicamente presente na cabine do passe, assentadinho, bonitinho, com as mãos acima do joelho, viradas para cima, com aquela ideia de que mão para cima é para receber, se o meu pensamento, se o meu desejo, se a minha sintonia não permite que aqueles fluidos que me envolvem acabem sendo assimilados. Essa é uma questão interessante. A cabine do passe, o momento do passe, muitas vezes, mas muito frequentemente mesmo, ele funciona como um indutor de sintonia. Porque aí o indivíduo senta ali e acredita, bom, agora eu vou tomar passe, deixa eu entrar em contato com o mundo espiritual superior. É nessa hora que o nosso pensamento, é nessa hora que os nossos sentimentos se abrem para poder colher os fluidos. Muitas vezes, durante algumas palestras, em alguns locais, eu observo os espíritos caminhando em volta das pessoas e já envolvendo essas pessoas numa espécie de um fluido esbranquiçado, numa espécie de teia de aranha, vamos pensar assim, fininha, esbranquiçadinha, que fica ali em volta da pessoa, meio que viva, balançando como se fosse uma nuvenzinha em volta da pessoa. E depois que essa pessoa entra na cabine do passe, não tem mais nuvenzinha. Faz-me crer que enquanto a gente está fazendo a palestra ali no salão, enquanto as pessoas estão se aclimatando com as ideias e com os pensamentos espíritas, os benfeitores espirituais já estão envolvendo essas pessoas em bons fluidos. Quando elas vão para a cabine do passe, se estabelece a sintonia e aí elas finalmente assimilam, recebem essas energias. E volto mais uma vez, se você quer saber tomar passe direito, entre em sintonia. Como? Para começo de conversa, não chegue na casa espírita, não chegue ao local do passe em cima da hora de tomar passe. Normalmente os passes são dados após as palestras, após uma pequena preleção, após um momento de estudos na casa espírita, numa casa espírita séria, bem orientada. Então chegue antes. Chegue antes e vá se aclimatando ali. Se puder, pega aquela mensagem que é distribuída na entrada, pega um livro na biblioteca, em vez de ficar conversando com as pessoas em volta, em vez de ir para a cantina fazer fofoca, em vez de ficar conversando sobre o noticiário com alguém que foi com você ou que você conhece do centro, se acerene, se aquiete. Comece a cultivar bons pensamentos. Quando o palestrante estiver falando, tente entrar em sintonia com os pensamentos bons que são emitidos ali. E aí já vai se envolvendo nisso. Na hora do hora veja, na hora do passe mesmo, na hora que o passista colocar a mão sobre a sua cabeça, você vai receber. Porque há muita gente, já falei isso em vários estudos, há muita gente que vai com um pensamento tão destrambelhado, que vai com sentimentos tão confusos,
que na hora que o passista faz assim, projeta os fluidos, o fluido espirra, o passe espirra, vai parar na parede, vai parar no paciente do outro lado, vai parar no vizinho, mas nela não vai. Porque nós não estamos em sintonia. Da próxima vez que você for a uma casa espírita, da próxima vez que necessitar, sim, porque só quando a gente necessita é que a gente vai recorrer ao passe. Ele é um acessório, ele é um coadjuvante do verdadeiro tratamento que nós fazemos na casa espírita, que é a nossa transformação moral. Tomar passe só, sem mudar interiormente, não vai nos resolver, não vai nos melhorar. Então, da próxima vez que você sentir que precisa de um passe, comece se preparando logo no começo da reunião. Acerene-se, tenha bons pensamentos, busque, atraia para si os bons fluidos, como fez aquela mulher do Evangelho. Sim, aquela que tinha o fluxo de sangue, que Jesus não precisou nem fazer nada, nem estender a mão, nem perguntar o que ela queria que ele fizesse. Ela simplesmente disse assim, se eu encostar na roupa dele eu vou ficar curada. E ela fez diferente do que muitos de nós fazemos. Em vez da gente espirrar o passe com pensamentos confusos, ela estava com tanta confiança, com tanta certeza de que ia receber, que ela atraiu os fluidos de Jesus para ela e se sentiu curada. Então faça isso. Entre em sintonia com o que há de melhor em volta de você. Aí sim você terá aprendido a tomar o passe. Um grande abraço para você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que elas sejam úteis na sua próxima vez que for recorrer ao passe, porque não é todo mundo que se senta numa cadeira e toma passe de verdade. Muitas vezes é só uma encenação daquela pessoa que nem sintonizou com as boas energias que foi buscar e deveria ter sintonizado. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí agora, se não gostou pode dar o dislike e dizer se eu disse alguma besteira. Porque o passe não é um ato mecânico, então se não tiver o nosso pensamento, não tem passe recebido, pode até ter passe dado, mas não tem passe recebido. E aí, se gostou bastante, manda esse link para alguém que você sabe que tem aquele hábito esquisito de papar passe em centro espírita. Onde vai, toma o passe. Só por vontade, só por comodismo, só por via das dúvidas, deixa eu tomar um passe já que eu estou aqui. Faz isso não. Passe como um medicamento tem que ser usado quando nós necessitamos dele. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!